A gente vai ouvir Mauro Rochilin, ele é professor de economia da GV, da FGV, está aqui encostadíssimo ali, é bilhão, é trilhão, a bolsa pelo menos parou de cair, estacionou onde estava. Qual é a situação neste momento, professor? A gente tem ali uma falta de credibilidade do governo como um todo e uma sensação de que pior do que está vai ficar se o ministro sair. Como é que se segura um país do tamanho do Brasil, com os desafios que nós temos, fosso enorme de divisão, né, de dinheiro, né? A pobreza aumentou muito, recorde de desempregos. Como é que segura um país em premissas tão frágeis? O mercado achando que se tirar o ministro fica pior, mas não exatamente feliz com o que está sendo produzido sob ele. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado por me ouvir. Olha, eu não vou fazer muito suspense, não. Eu não tenho a resposta que você me pediu. Eu não sei como é que fica, porque a situação que a gente está vendo hoje é uma situação muito complicada. Eu acho que você tocou em pontos que são, de fato, os pontos principais. O que está em jogo não são 30 bilhões a mais ou um tanto além do que isso para a Bolsa Família ou para Auxílio Brasil. O que está em jogo é credibilidade, o que está em jogo é confiança. Então, a meu ver, o que o governo fez foi quebrar o copo de cristal. Então, o copo está trincado e não vai ter conserto. Acho difícil o mercado voltar a acreditar que esse governo tem qualquer tipo de compromisso com austeridade fiscal. E esse é o grande problema. Quer dizer, não está se falando de alguma coisa eventual. O medo é que esse tipo de atitude, esse tipo de iniciativa de fura-teto se torne alguma coisa muito recorrente. Portanto, o risco aqui é de descontrole fiscal. A gente não está limitando aqui o debate a apenas um evento. A gente tem que olhar em perspectiva e entender que o que está em jogo é a credibilidade do governo, é a sustentabilidade fiscal do país e daí a gente vê todos esses efeitos, como, por exemplo, a alta do dólar, com todos os efeitos deletérios que isso tem, infelizmente. Professor, deixa eu pegar de onde o senhor deixou para poder extrair o máximo. O professor veio fazer um comentário conosco, mas eu vou explorá-lo aqui a exaustão, porque uma coisa que eu pontuei assim que terminou a coletiva é que Paulo Guedes tentou passar a ideia de que esse era o limite. Não, daqui não passa. Não é que a gente abandonou a âncora, exatamente mirando essa percepção que o senhor traz aqui de maneira muito clara, de que o mercado já não acredita que o principal compromisso do governo ou da parte que toma a decisão no governo é manter a âncora fiscal e a recuperação econômica, ainda mais com a proximidade da eleição. O senhor acha que a palavra hoje, o que o ministro sinaliza, então, não é suficiente para reconstruir? O senhor usou uma expressão, copo de cristal quebrado. A desconfiança vai seguir ainda mais porque tende a ser, em 2022, uma eleição sangrenta, infelizmente. Olha, sim, eu confesso que eu estou muito curioso para saber o que motivou o Guedes a permanecer no governo. No meu entendimento e por conta de toda a história do Guedes nesse governo, a gente poderia entender que essa furada do teto, essa pedalada, vamos usar a palavra correta, essa pedalada iria fazer com que o Guedes saísse do governo, porque, teoricamente, pela história que ele contava, pela narrativa que ele trazia, ele não estaria de acordo com isso. E eu não consigo enxergar de outra maneira, não consigo ver de outra maneira esse episódio como um episódio de fura-teto. Mas fura-teto não, como eu falei, num evento, num episódio, é uma furada de teto que pode representar daqui para frente um descontrole de contas públicas e para um país que carrega um endividamento pesadíssimo, né? A gente tem uma dívida muito alta, a chamada relação dívida-PIB nas alturas. Fora isso, a gente tem um déficit primário, ou seja, o governo gastando muito além do que ele é capaz de arrecadar. Isso é a realidade das contas públicas agora. E não é só isso. A dívida que o governo carrega é uma dívida que vai ser reajustada com juros cada vez maiores. A gente está vendo aí a Selic subindo e provavelmente, como se falou há pouco, vai chegar a 2 dígitos, o que tem impacto fiscal também, o que tem impacto em termos de endividamento do governo. Então, o que a gente viu acontecer foi alguma coisa, no mínimo, lamentável, que coloca em risco, na verdade, toda uma proposta de responsabilidade fiscal.
eu acho que os efeitos dessa medida vão muito além desse governo, infelizmente.